Vamos acompanhar. Essa audiência tem a finalidade de debater as reclamações apresentadas pela população do município de Espinosa quanto à falta de qualidade dos serviços prestados pela Copasa. Está conosco à mesa o senhor Milton Barbosa Lima, prefeito municipal de Espinosa, a quem agradecemos a presença. O senhor Gilson de Carvalho Queiroz Filho, diretor de Operação Norte da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, representando o Sinara Inácio Meireles Chena, diretora-presidente. Também conosco o doutor Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a quem convido para estar conosco à mesa, e está acompanhado do Pedro Aurélio Conde Baeta da Costa, assessor jurídico do PROCON da Assembleia. Conosco também a Maria Nilza Ramos Ferreira, representando a população de Espinosa. Quero agradecer a presença de todos, a atenção do prefeito de vir até Belo Horizonte para trazer também esclarecimentos. Além de Espinosa, nós temos uma preocupação muito grande em relação ao norte de Minas. As informações que chegam não são as melhores, da própria Montes Claros, e, é claro, nos preocupa, e a sua vinda nos ajuda até ter uma visão da situação no norte de Minas, já que traz uma grande preocupação para todos nós. Agradecer a presença da Copasa também, para trazer as informações importantes, não apenas para a Assembleia Legislativa, e como nós temos o responsável pelo norte de Minas, da operação do norte de Minas, o doutor Gilson de Carvalho Queiroz Filho, nós teremos informações completas, não é? E é claro que nós queremos acompanhar com atenção esta situação. Agradecemos também muito a presença do doutor Marcelo, a presença do PROCON da Assembleia, e a Nilza também, não é? Que dá uma grande lição para todos nós, preocupada com a cidade, preocupada com a região. Ela buscou a Assembleia Legislativa, buscou a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para trazer a situação que está sendo vivida em Espinosa e no norte de Minas. A nossa expectativa é de que não cesse o atendimento. Nós sabemos como que a água é importante, acompanhamos algumas obras que estavam planejadas para o norte de Minas, especialmente Montes Claros, para o abastecimento de Montes Claros, e somos, de alguma forma, surpreendidos com essa situação nesse momento. Então, é uma oportunidade para termos os esclarecimentos. Queria começar pela Nilza, ouvindo a Nilza, para ela trazer essas informações, depois ouvir o prefeito, né, que teve esse cuidado com a população, de vir até a Assembleia Legislativa, responder os questionamentos e também trazer, já que a Assembleia Legislativa, o Parlamento tem esse papel de representar também Espinosa, representar a população, e, diante daquilo que será apresentado, nós tomaremos as medidas a partir do Parlamento em relação ao Poder Executivo e à Copasa. Então, inicialmente, eu queria passar a palavra à Nilza, reconhecendo, né, esse papel importante que ela... O nome dela completo, Maria Nilza Ramos Ferreira. Papel importante de trazer à Assembleia Legislativa uma preocupação tão necessária para a população de Espinosa e da região. Peço a você que direcione bem o microfone, fale bem próximo aí do microfone, para te ouvirmos bem. Ok. Olha, gente, o problema da região norte do Estado não é só Espinosa. São várias cidades que estão enfrentando problemas. Mas eu falo em nome de Espinosa. Há 1 ano e meio, eu estou lutando com a SAI-MG. Foi fiscalização, a água estava com mau cheiro, saindo na torneira com mau cheiro, cor de café, outra hora cor de Coca-Cola. A SAI fez uma fiscalização, emitiu um laudo técnico. Foi cobrada a solução dos problemas. A empresa não realizou o serviço necessário.
6 meses depois, eu tive que acionar a SAI novamente. Tem uma semana que a SAI esteve na cidade. Está saindo outro laudo técnico, porque o problema persiste há mais de 3 anos. O desperdício de água na cidade chega a mais de 30%, porque a população abre a torneira para a água suja ir saindo e voltar à via limpa. Aquela água suja, a população paga. A Copasa não repõe. E, além do desperdício de água. Eu acho isso um crime contra a natureza e contra o Código de Defesa do Consumidor. Porque o que é pago, você tem que ter qualidade. Se não tem qualidade, eles não podem exercer a função do trabalho e fornecer o produto. O prefeito tem conhecimento disso, que o problema existe, né? Então, eu venho lutando, não pela minha pessoa, mas pela cidade, e automaticamente ajudar o norte do estado, porque eu sei que lá tem outra cidade com problema também. Então, eu gostaria que vocês aqui tomassem uma providência, de agilizar alguma coisa, né, para resolver essa situação e o povo não ficar pagando por um produto que não está recebendo com qualidade. Eu mesmo não bebo água da Copasa na cidade. A maioria da população não bebe. Quem tem condições de comprar, não bebe, porque não confia na água da Copasa na cidade. Alimento, muita gente não faz com a água da Copasa, porque a água não tem condições, não oferece segurança para a gente usar a água. Eu conheço a água da Copasa em Belo Horizonte. Então, por isso eu falo que a água de Espinosa não tem qualidade. Eu convivo aqui há 30 anos, uso a água da Copasa, bebo água da Copasa da torneira. Lá eu não posso usar a água da Copasa, às vezes nem para lavar roupa. Então, fica difícil uma população de 33 mil habitantes pagar um preço por uma coisa que não está tendo retorno. Não tem investimento, pelo visto, a Copasa não investe na cidade, na estrutura da cidade, que foi isso que a SAI pediu, investimento na estação de tratamento. Né? Eu tenho um laudo falando sobre isso, onde o laboratório foi questionado sobre isso, está inadequado o laboratório, isso fala no laudo técnico. Eu acho que o pessoal do deputado até tem esse laudo técnico, e não foi feito nada. Então, eu quero que o senhor, como representante da Copasa, o deputado, como faz parte da mesa de Comissão de Defesa do Consumidor, o prefeito da cidade, que tome uma providência que vão resolver essa situação. Não para mim, porque não é só eu que uso a água. O prefeito sabe disso. Tem lugar lá que fica 20 dias sem água na comunidade. Como uma comunidade fica 20 dias sem água? No final do mês, a conta chega. E isso não sou eu que falo, não, sou a própria comunidade. Porque o pessoal, sabe que eu comecei a correr atrás desse problema, eles me passam informação. Então, às vezes, a pessoa, como você sabe? Não, eu não estou lá, mas as pessoas me passam informação do que está acontecendo. O desperdício de água. A Copasa não tem plantão na cidade. Se estoura um cano na rua, fica lá dias, final de semana, feriado, fica vazando. Quem vai pagar por isso? Consumidor. Porque a Copasa não vai dar um centavo de prejuízo. Além do consumidor pagar por isso, tem a natureza, né, que está desperdiçando água, e a água está faltando no país, no mundo. Teve um outro problema, senhor Gilson, que eu descobri aleatoriamente na cidade. Esse problema é mais sério do que essa água. O 115, ele funciona para o estado inteiro, não é verdade? Por que Espinosa não funciona? Espinosa 115 não funciona. Para funcionar, você tem que ligar no 0800. Você tem que ligar no 0800, 0300, 115. Caso contrário, você não fala na central da Copasa. Eu fiz isso como teste e descobri.
As ligações para o 115 na cidade são direcionadas para o escritório local da Copasa. Isso é um caso, eu acho um caso muito sério. Se a ligação que é para o 115, por que ele vai para o escritório local? Eu tenho 3 ligações ali feitas em dias diferentes, no meu telefone, e sei os nomes das pessoas que atenderam. Inclusive, um funcionário da ASAI, na semana passada, ligou do meu telefone e aconteceu a mesma coisa. Então, se a população tem o 115 para reclamar, ele liga para o 115, cai no escritório local. Para que ele vai reclamar? Se não tem o 115. Se o 115 não funciona na cidade. Para quem ele vai fazer essa denúncia? Fica complicado, né? Então, assim, eu acho que são muitas coisas. A Copasa, na cidade de Espinosa, em si, está precisando de uma limpeza de tudo. Quadro, funcionário lá estão reclamando que não tem funcionário para trabalhar, que o quadro funcionário está ruim. Horário de atendimento deles lá é de 8 a meio-dia, de 14 às 16. Eles atendem de 8 a meio-dia, de 14 às 16 é quando eles querem. Muitas vezes eu vi cliente voltar da porta lá, porque eles não atenderam, falou que não tinha o atendimento. Me atendeu porque eu exigi que atendesse. No meu caso, eles me atenderam. Porque eu falei com eles, eu ligo para a central, agora você vai me atender. Se está no horário de atendimento, vocês são obrigados a me atender. Agora, os outros não atendem. Então, eu acho que tem muita coisa errada que a Copasa deveria tomar providência e fazer uma checagem do que realmente está acontecendo. Não esperar só as denúncias chegarem para vocês, não. Eu acho que seria bom alguém do colegiado montar uma equipe e mandar para essas cidades, para essas regiões, porque estão muito sérios os casos lá. A estação lá, a água, o pessoal fala que está cismado por causa de agrotóxicos. Porque tem plantação de bananeira em volta da barragem. Tem agrotóxico que ele não é eliminado na tratação da água. Isso são informações que eu tive do pessoal da ASAI. Alguns agrotóxicos não são eliminados 100% na água, no tratamento. Então, eu gostaria que fizesse também uma análise da água de uma forma criteriosa para saber se realmente essa água não está contaminada. Porque tem muitos casos de hemodiálise na cidade, de câncer, e o pessoal tão cismado de que possa ter algum problema na água. Então, eu gostaria que os senhores também tomassem providência sobre isso, porque é um caso, nesse caso, eu acho que é caso de saúde pública. Porque envolve a saúde, né? Se tem suspeita de que tem algum problema na água e possa estar causando problema de saúde, é que a saúde pública. Então, eu gostaria que o senhor, o Wilson, o moço do PROCON, do deputado, o prefeito, todos que fazem parte, fizessem isso. Faça um levantamento, olhe realmente o que está acontecendo. Não vai só pelo que eu estou falando, não. Verifique realmente. Vai a fundo. Outra coisa, o laudo da ASAI, eles vêm aqui, quando eles sabem que a ASAI está chegando, eles mascaram a água, tá? Dia 17, a água estava um lixo. Com os 4 dias depois, a ASAI estava lá, a água estava limpa. Então, a água, muitas das vezes, ela é mascarada. Eles usam artifício de que a água não sobe num bairro porque ela não tem pressão. Não existe isso, não. Se fosse assim, Belo Horizonte não ia água em lugar nenhum. Então, eu acredito que os senhores que são responsáveis pelo setor, pela área, façam um levantamento, acompanhem o que está acontecendo, porque não é só Espinosa. Eu estou falando por Espinosa, mas se vocês vão achar coisa errada em várias cidades.
O setor de atendimento ao público não tem qualidade. O setor de atendimento lá não tem qualidade, não. Nenhuma. Eu uso o exemplo daqui, que o padrão da empresa é o mesmo. Aqui, em Belo Horizonte, Montes Claros, Espinosa, tem que ser o mesmo. Ou há diferença? O padrão de qualidade da empresa. Então, eu acho que assim, vocês têm que dar uma olhada, verificar o que está acontecendo e dar uma satisfação para a população. Porque a população aguarda por isso. Ok, Nilza? Só uma pergunta. Vocês recebem a conta da Copasa em casa, em Espinosa? Cobra-se a água e também a coleta de esgoto? Não, ou lá, não tem, lá é só água. Só água, não só tem água. A coleta de esgoto? Ainda não. Uhum, muito bem. Tá bom. Obrigado, Nilza. Vamos ouvir agora o coordenador do PROCON, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, Marcelo trabalha no PROCON, as filas são grandes, né? Vai ficar aí um representante. Pedro ficará aqui, muito bem. E nós temos PROCON em Espinosa? Como é que é o contato nosso com o PROCON de Espinosa e das outras cidades? E eu queria que o senhor comentasse, né, todas as denúncias trazidas também, doutor Marcelo. Quero agradecer, inicialmente, deputado, a oportunidade de estar aqui. Antes, só lembrar e pedir a sua contribuição, já está protocolizado, nós vamos, nas próximas semanas, aí, discutir a atuação de empresas de telemarketing em Minas Gerais e as inúmeras denúncias de desrespeito aos direitos dos consumidores. São a chamada ligação fantasma. Do outro lado da linha não tem ninguém. Eu, outro dia, atendi uma ligação dessa, quer dizer, atendi, mas não tinha ninguém, não é? Do outro lado da linha. Então, queria pedir a ajuda do nosso PROCON também nessa audiência que teremos. Por favor, doutor Marcelo. É só para dizer ao senhor que não há registro, infelizmente, não há registro de nenhuma reclamação, dona Nilza, do município de Espinosa no PROCON Assembleia. E também, deputado, infelizmente, é um dos quase 750 municípios do Estado que não tem PROCON. Eu acredito que, se tivesse um órgão de defesa do consumidor lá, essas reclamações chegariam ao PROCON, o PROCON representaria o Ministério Público, evidentemente. Então, o Ministério Público é um caminho, na ausência de um PROCON, é o curador da defesa do consumidor naquele município. Então, essa reclamação tem que chegar também ao conhecimento do Ministério Público. E, deputado, a ARSAI era indispensável na nossa audiência, para exatamente dar um retorno dessas reclamações que foram feitas lá. E eu já coloco, deputado, o PROCON à disposição para, diante das notas taquigráficas dessa audiência, notificar a ARSAI para que nos dê o retorno de todos os questionamentos que foram feitos pela cidadã de Espinosa àquela agência reguladora. Então, fica esse registro, nós não temos reclamação, já foi feito o levantamento. Sobre o 115, eu até gostaria realmente de ouvir a Copasa, porque até recentemente o município de Lagoa Santa, aqui da região metropolitana, era o mesmo problema. Os telefones eram telefones fixos, onde o escritório da empresa que atendia, hoje já é o 115. Então, entender qual que é o planejamento da Copasa, para que todos os municípios que são servidos por essa concessionária tenham acesso ao 115, pois ali vai gerar protocolo com todo o regulamento do decreto do saque e assim por diante. Então, fico, deputado, à disposição para, tão logo as notas gráficas chegam, nós tomamos as providências junto à agência reguladora, temos um ótimo relacionamento com a agência reguladora, inclusive ela se colocou à disposição dessa comissão para toda essa interface entre o consumidor e a concessionária, para que possamos ter mais esclarecimento sobre essa situação, que, de acordo com as denúncias aqui, são, no mínimo, extremamente graves. É o que eu tinha inicialmente a dizer, deputado. Muito bem. Esse final de semana deve sair um laudo da SAI. Nós vamos... falei com eles hoje, deve sair até o final de semana o laudo técnico. Nós vamos cobrar via comissão, até solicitar já a nossa consultoria para elaborar requerimentos. A comissão fará essa cobrança, SAI, e encaminharemos também as notas taquigráficas para o PROCON da Assembleia Legislativa, para que ele tome as providências também para essas apurações. Então, Marcelo fica totalmente livre, se pudesse nos ajudar na consultoria aí para elaborarmos os requerimentos, aí depois só estaria liberado. Temos que aproveitar, né, Pedro? O doutor Marcelo, todo momento. Vamos ouvir agora, e agradecendo muito o prefeito Milton Barbosa Lima,
que deslocou até aqui, mostrando o interesse dele, não é, em relação à sua população. Prefeito, nos fale como que é lá essa relação com a Copasa, como que está, o que o senhor tem feito. E uma coisa importante, né, seria realmente termos um PROCON, né, para todas as... o senhor, com 33 mil habitantes, eu imagino que o senhor não dá conta de receber todas as reclamações, mas teve o cuidado de vir até aqui. Nós queremos agradecer muito pela sua presença, né? É um respeito com a sua população e com a Assembleia Legislativa. O senhor tem a palavra, prefeito. Muito obrigado, deputado. Gostaria de cumprimentar os representantes aqui do PROCON, da Assembleia, né, doutor Pedro, cumprimentar dona Nilza, né, e parabenizá-la pela coragem, né, de ter feito todo esse movimento em prol da melhoria do serviço da Copasa lá em Espinosa. Deputado João Leite, recebi seu convite e fiz um grande esforço para estar aqui, porque talvez algumas pessoas aqui não conheçam Espinosa. Espinosa está na divisa com a Bahia, está a pouco mais de 10 quilômetros da divisa da Bahia. É uma cidade com aproximadamente 33 mil habitantes. Tem vários recursos assim que eu sempre descrevo nos meus escritos, que são belos, né? São serras grandes, tem muitas nascentes, muitos leitos de rios, são rios intermitentes, que nos traz também assim esse lado poético das serras das Gerais. Mas, por outro lado, nós estamos localizados também na região mais sofrida do Estado, que é a região norte de Minas, e que abrange o Vale de Jequitinhonha. Mas a cidade de Espinosa, ela sofre pela distância também da capital e dos grandes centros. Espinosa está a 263 quilômetros de Montes Claros, que é o polo regional, e está, né, a 680 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Então, para falar a verdade, assim, nós somos meio esquecidos lá naquele cantinho muito bonito até. Enfrentamos as grandes adversidades da seca. Ela, para quem já viveu os efeitos da seca, deputado, são efeitos terríveis. Quando a gente vê as crianças definharem, quando a gente vê os pais de famílias chorarem por não ter o básico para se alimentar, e o que é o mais triste ainda, a gente vê os pais chorarem e se sacrificarem, andar longas distâncias para buscar o líquido mais precioso para a vida, que é o elemento mais precioso, que é a água. Estamos localizados nessa região, com tantas diferenças, com diferenças que machucam a alma, né, das pessoas. Nós somos, talvez, dos mais esquecidos pelas autoridades, até pela dificuldade que se tem de chegar àquela região, pela distância, pelas condições. Nós temos em nosso município comunidades que ficam a 116 quilômetros da sede. São comunidades praticamente isoladas e desprovidas de tudo. Quando nós recebemos
a Prefeitura, em janeiro, agora de 2017, nós recebemos um município totalmente sucateado, em todo sentido. Estradas, saúde, veículos. E, em todo sentido, nós temos também buscado socorro aqui na capital, junto às autoridades. A maior dificuldade nossa, sim, é a água. E os problemas não são só esses que envolvem a Copasa, são também aqueles onde a Copasa hoje não tem a concessão e que a gente tem que abastecer com toda a dificuldade com carros-pipas. E com a grande dificuldade que o município tem que manter esses carros-pipas e para levar água nas comunidades. Às vezes o Exército chega e coloca água em algumas comunidades, em alguns pontos, não atendendo totalmente a comunidade. Estamos expandindo os pontos para que isso melhore. Mas, no momento, nós temos gasto muito dinheiro do município com carro-pipa para levar água para essas comunidades. Em relação à Copasa, eu tenho vindo aqui, Gilson é testemunha, né, viu? Eu estive aqui com a dona Sinara, é presidente da Copasa, e eu tenho feito e buscado ações junto aos deputados que representam a região, no sentido de melhorar esse serviço. Ultimamente, eu estive fazendo uma avaliação do que poderia ser, poderia mudar na estrutura de rede de água da Copasa para que a gente melhorasse lá. Conversei com várias pessoas, o pessoal da ASAI esteve lá na cidade conversando comigo, junto com o ouvidor, até fizeram um relatório, tem um relatório aqui que eu posso deixar com o senhor, deputado. Tem o relatório da ASAI e da ouvidoria, onde eles relatam o que viram lá na cidade e o que ouviu da minha pessoa e também dos habitantes, dos moradores da cidade. Fizeram várias visitas à barragem e tal. O que a gente percebe lá, Gilson, é uma falta de investimento da Copasa em vários pontos. A começar, existe um problema que ocorre, principalmente em uma região da cidade, e mais em uma região da cidade, onde, em certos momentos, quando existe algum dano na rede, precisa parar a rede de água para fazer algum serviço de manutenção, quando retorna, a água retorna com a coloração realmente, como Dona Nilza falou, né, Dona Nilza, bem escura, apresentando realmente, né, uma cor que não é normal e não deve ser, porque a água tem que ser como essa aqui, cristalina. Eu, em consulta e perguntando às pessoas, até cidadãos que trabalharam na Copasa anteriormente e já são aposentados, eles falaram que existe uma demanda maior do que o sistema de tratamento lá oferece. Então, existe a necessidade de investir na ampliação do sistema de tratamento, do ponto de coleta, mudar o ponto de coleta também, que foi iniciado, foi colocado, inclusive, um poste já bem acima, né, da barragem, mas não funcionou. Então, existem essas mudanças para serem feitas. Tem um trecho que não é muito grande de um material, são tubos de ferro antigos, e esses tubos, eles, talvez, eu não sou técnico, mas o que as pessoas falaram para mim foi que esses tubos, eles provocam essa diferença na água.
é um caso para se estudar e ver. Então, o que eles falam? É que lá deveria ter, hoje existir uma rede de PVC, ou outro material, né? E não mais essa rede, que existe essa rede lá, eu acredito que mais de 40 anos, mais de 50 anos. Eu não sei, né, quanto tempo está lá, mas é mais de 40 anos que existe essa rede lá. Então, assim, existe na cidade a necessidade de investimentos da Copasa. E isso eu trago aqui para as autoridades, inclusive as autoridades, por último agora, ficaram de fazer intervenções nesses pontos, né? E também a questão da ampliação das redes. A cidade cresceu, desenvolveu, e não houve ampliação da rede. Existem muitos cidadãos sem água. Nem a água, né, que às vezes tem essa qualidade questionada. Então, assim, é essa a situação. É uma situação que eu acredito, como a dona Nilza fala, exige realmente a atenção da Copasa, existe a atenção das autoridades, o que é fato, e contra fato não há argumento. Então, é a gente buscar, junto às autoridades, que se volte os olhos para lá, apesar de toda a distância, toda a dificuldade que existe de chegar àquele local, mas somos seres humanos, estamos lá e contamos com a atenção de todos vocês. Tá? Então, no mais, me coloco à disposição para alguma pergunta, algum questionamento. E hoje mesmo estive conversando com o deputado Paulo Guedes, aqui no plenário, sobre ações nesse sentido, de melhoria daquele serviço. Ele, como representante maior lá da região, que ele também nos ajude a resolver esses problemas. No mais, deputado João Leite, agradecer ao senhor pelo convite e pedir desculpas por ter sido sempre freguês nosso do Cruzeiro, né? Vocês viram, o prefeito estava quase tirando 10, né? Mas tem um defeito, né? Voltou para o zero, né? Estava gostando do prefeito. Mas, deputado João Leite, o senhor também... Eu vou falar, é difícil ser prefeito, né? Senhor... Muito bem. Muito bem. Essa é uma brincadeira que a gente gosta, não é? Muito bem, eu creio que a gente está com todas as questões colocadas. Que bom que a Copasa veio. Esse é um serviço tão importante para a população de Minas Gerais. A água é tão fundamental, e especialmente numa região como esta, uma região muito querida. Eu dizia para o prefeito Milton que eu cheguei até Monte Azul. Faltou 30, né, para chegar... Infelizmente, deputado, o senhor deixou de conhecer a parte melhor, né? Pois é. Chegou perto. Já Monte Azul é muito bonito, né? As serras... Muito bonito também. Tem essa coloração azul mesmo. Mas, então, é tão importante. Ontem mesmo conversava com o presidente da Assembleia, nós fomos convidados pelo embaixador de Israel para ir em setembro, em Israel, no simpósio de águas. E eu sempre fico sonhando com isso, sabe, prefeito? Meu sonho é que Israel se aproxime do semiárido mineiro. Eu fui há 4 anos atrás a Israel e fui no Instituto Weizmann, e era justamente quando eles estavam lançando o gotejamento. Anteriormente, você tinha o gotejamento espontâneo, e agora eles avançaram. O gotejamento é a partir da requisição da raiz. A gota só sai se a raiz requisitar. Não era mais aquela coisa espontânea, jogando água no pé da planta. Então, algo impressionante. Foi interessante que, nesse encontro, da delegação de Minas Gerais fala com o pesquisador do Instituto Weizmann que o Brasil não precisa disso, que a gente tinha abundância de água. E ele diz o seguinte: nós já pesquisamos vocês e vocês molham muito as folhas, vocês jogam muita água para o alto, e por isso vocês têm que usar tanto defensivo agrícola. As folhas da planta não precisam de água, a raiz é que precisa. Eu fiquei pensando, podia ter ficado calado, né? As observações
deles são algo impressionante. Eu estou muito entusiasmado. Vamos ver se vai ser possível, por causa da pauta da Assembleia Legislativa, mas gostaria muito de ir. Mas eu sonho muito com um intercâmbio com Israel. Você imagina, eu fico pensando em Montes Claros. Tel Aviv, uma das principais cidades do Israel, 100% do esgoto, 100% da água é reaproveitada e jogada no deserto do Negev, onde estão plantadas as tamareiras. 100% da água é reaproveitável. A gente nem imagina o que é isso, o reaproveitamento, né? 90% da água é reaproveitada em Israel, com esgoto, com tudo. E o mais grave, né? Dona Nilza estava dizendo para nós, do desperdício. O desperdício de água em Israel é 2%. O doutor Gilson pode falar qual que é o desperdício da água da Copasa, né? Por várias coisas, né? Até gato de água nós temos hoje, é coisa assim impressionante, né? E a questão dos esgotos também, que é grave. Então, o semiárido merece realmente, né? O norte de Minas, o Jequitinhonha, merecem uma atenção e merece uma nova tecnologia. E se tem um povo que mostrou essa tecnologia já, é o povo israelense, as empresas israelenses. Imagina que, como o norte de Minas, eles têm uma fonte de energia importante, que é o sol. Com o sol, eles tiram água do lago de Tiberíades, né? O mar da Galileia, e jogam no sul. Agora não estão precisando mais, porque estão dessalinizando a água do Mediterrâneo e jogando para o deserto. É muita coisa para a gente aprender, não é? Muita coisa para a gente buscar deles. Nós vamos ter um encontro em setembro, o presidente da Assembleia está entusiasmado para ir, mas eu sonho que os gestores, né, da água em Minas Gerais, os gestores da Copasa, os responsáveis, possam buscar essas novas tecnologias, para que a gente não tenha que ouvir isso que o prefeito falou, né? A criança definhando, né? O pai sofrendo com aquilo, e essa coisa que nos deixa assim tão preocupados com o norte, com o Jequitinhonha, com o semiárido mineiro. Então, prefeito, nós temos que lutar por isso, né? Mas eu queria passar a palavra agora ao doutor Gilson de Carvalho Queiroz Filho, diretor de Operação Norte da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Ele representa a Sinara Inácio Meireles Chena, diretora-presidente. O senhor tem a palavra. Boa tarde, deputado. Boa tarde, dona Nilza, o prefeito Milton, que já esteve várias vezes realmente lá com a gente, cobrando as ações da Copasa e sempre presente e de forma muito efetiva. Gostaria de cumprimentar também um membro do PROCON. Eu tenho uma apresentação que fala um pouco sobre o sistema de Espinosa e algumas questões relativas à qualidade, alguns dados que seriam importantes para depois a gente complementar com as questões que foram colocadas aqui, que algumas, para mim, se apresentam como novidades, né? Então, é importante, e aí eu gostaria de agradecer, inclusive, a dona Nilza, porque quando a gente recebe relatórios, recebe números, é uma situação, né? E quando a gente vê ao vivo e a cores, né, a gente sabe que a informação pode enriquecer muito, né? Então, eu gostaria de colocar essa apresentação para falar rapidamente sobre o sistema de Espinosa. Só para ir adiantando, né, a Copasa ela tem a concessão de abastecimento de água da sede do município e de mais 13 distritos e localidades, né? Nós temos lá, além da sede, o distrito Tamirim, Boi Morto, Charco, Lagoa Romana, Lagoa dos Marruás, Mingu, Patos, Pernambuco, Poço, Santa Marta, Serrinha, Sussuarana e Taquaril. Então, essa é a tarefa da Copasa com a cidade de Espinosa. É uma concessão que vai ainda até 2042 e que
favor. A produção da água lá, a Copasa capta a água na barragem do Estreito. Essa barragem ela fica exatamente na divisa, né, de Minas com Bahia, e acontece exatamente o que o prefeito falou, né, com esse momento de estiagem. Isso tem acontecido com várias outras localidades, vários outros mananciais. Nós temos lá a presença de ferro-manganês na água, né? A água lá é rica em ferro-manganês. E, quando você reduz o volume do reservatório, aumenta essa concentração. Então, existe uma variação mesmo, o tratamento ele fica difícil e precisa de ser acompanhado diariamente, exatamente para não deixar acontecer essas falhas, porque, com a presença do cloro, ele reage com o ferro-manganês e dá aquela coloração avermelhada, né? Então, isso ocorre de fato, não sei em que níveis, porque o que a gente tem, por favor, passa. E nós temos lá duas... Só uma pergunta, né, de um leigo. Esse encontro, então, do cloro com o manganês, a água permanece boa para sim, do ponto de vista dos parâmetros da portaria 2914 do Ministério da Saúde, ela não tem problemas em relação à qualidade para a saúde humana. Elas ficaram. Nós temos acompanhamento desses parâmetros todos. No caso, lá em Espinosa, nós temos 2 estações de tratamento que precisam de investimentos, né? Nós temos uma estação que hoje trata cerca de 13 litros por segundo e uma outra que está tratando um pouco mais do que a vazão nominal dela, que é de 45 litros por segundo. Então, a gente tem um pouco mais de 60 litros por segundo, que é a demanda da população de Espinosa. Nós temos lá o número de ligações operadas, são 8.900 ligações, né? E isso em extensão de rede, são mais de 100 quilômetros de rede, com a população total atendida hoje de 19 mil habitantes. A estimativa é essa. Em relação ao controle da qualidade da água, tem até um trecho do relatório da ARSAI que está colocado em relação aos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos realizados no laboratório local. A ARSAI, no relatório dela de abril desse ano, colocou que o laboratório de análise de qualidade da água para consumo humano da ETA apresenta instalações apropriadas e está compatível com a demanda local. Ou seja, não é um problema de instalação, efetivamente. Então, esse acompanhamento, então, as análises elas estão sendo feitas de acordo. E as análises que não são as cotidianas, as mais complexas, nós temos o laboratório regional, que é o de Montes Claros, que é um laboratório acreditado pelo Inmetro, então tem toda a estrutura e faz análise de toda aquela região. Nós temos também, na conta d'água, toda a conta d'água, ela tem naquele campo que está demarcado ali, ela tem os parâmetros que são analisados e a população recebe todo mês, na sua conta d'água, o resultado dessas análises. Tá? À frente, por favor. Bom, então, isso aqui nós temos agora alguns dados relativos a janeiro a maio de 2017. Então, nós tivemos, nos parâmetros, cloro, coliformes totais, cor, Escherichia coli, fluoreto, pH e turbidez, nós tivemos, de fato, durante esse período de 5 meses, uma análise de cor fora do padrão e 3 de fluoreto, que tiveram abaixo, com o valor de flúor aplicado abaixo do parâmetro exigido pelo Ministério da Saúde.
Então, foram essas ocorrências que fugiram do parâmetro, né, são as que a gente tem no registro do nosso laboratório. Por favor, para frente. Mais um clique. Essa aí é a tela do computador. Bom, então, essas análises realizadas na saída do tratamento, porque aqueles parâmetros são parâmetros que mostram na rede de distribuição. Na saída da estação de tratamento, nós temos, então, tivemos cor, né, na água tratada, em alguns momentos, né, no limite, por um valor de 7,5 unidades, sendo que o limite é 5, são 5 unidades. Então, ele fugiu, né, do parâmetro aquelas análises que apareceram ali como fora do padrão, foram com esses dados aqui, eles comprovam isso mesmo. Da mesma forma, a turbidez, né, nós tivemos essas ocorrências fora do padrão. Os demais itens, eles foram totalmente dentro do padrão. Então, basicamente, cor e turbidez. E o flúor, que teve fuga abaixo, um pouco do flúor aplicado na água, nós tivemos abaixo. Na fiscalização da ARSAI, agora em maio de 2017, nós temos 2 dados também ali nesse folheto aqui, na ficha de coleta de amostra, que nós tivemos... Vou pegar aqui, procedência, cor. Cor estava dentro do parâmetro, pH dentro do parâmetro, turbidez dentro do parâmetro, cloro dentro do parâmetro. É o que a dona Nilza falou, que, sim, parece até que preparou para fazer prova, né, dona Nilza? Porque no dia que a ARSAI foi, a água estava dentro dos parâmetros. E aí, já finalizando, é a última lâmina, né? Que são os investimentos que nós temos previstos para Espinosa no período agora. Então, os investimentos realizados de 2012 a 2016, de recurso próprio na sede, foram 483.893. Em Itamirim, de 2006 a 2008, foram investidos 315 mil. Taquaril, 2011 a 2012, 216 mil. E os investimentos previstos agora, nessa fase, a partir, inclusive, dessa demanda do prefeito, dessas várias discussões que nós tivemos, vai ter um investimento de 1,5 milhão, né, na estação de tratamento, para a gente aumentar, inclusive, a produção, com perspectiva atender aquela localidade que não está ainda dentro do Barreiro, não é isso? Que está fora da área de concessão e que seria atendido a partir da coisa. E, além disso, e a adutora de água tratada também, mais 3.300 metros, R$265 mil. E, além disso, nós estamos com a demanda que tem exigido mais da produção, que são exatamente os caminhões-pipa que estão buscando água lá para abastecer regiões desabastecidas, regiões que estão sofrendo com a estiagem. Então, esses são alguns dados sobre o que a gente tinha conhecimento. Agora, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre as questões que foram levantadas, que são importantes também. Primeiro... Doutor Gilson, o prefeito parece que tinha uma dúvida em relação à questão, não sei se é da adutora, que o senhor queria discutir, Barreiro ou a localidade, só para a gente não perder essa memória. O Gilson citou aqui o Barreiro, foi uma obra que nós iniciamos, né, viemos aqui solicitar, que é um pessoal, né, que tem uma dificuldade muito grande de água, e próxima à cidade. É uma localidade que fica ali a 3 a 4 quilômetros do município e sofre demais com a água. E essa obra está parada, né?
nós mandamos para a Câmara, para aprovação, para a Câmara de Vereadores, essa ampliação da concessão, justamente após, né, essa aprovação, que seja atendido esse pessoal lá. É uma comunidade assim, de muitas famílias que sofre bastante com isso, com essa falta de água lá. A questão da estação, né, que foi feita essa previsão de investimento, que é importantíssimo, porque Espinosa, além de atender a comunidade espinosense, atende também a comunidade de Mamonas, que é outro município, e atende a comunidade de Monte Azul. Sim. Né? Além da ampliação dessas localidades, que igual o Barreiro, por exemplo. Envolve também a Bahia, né? O pessoal do Sudoeste Baiano, que faz divisa com a gente lá. Então, é uma demanda muito grande e está realmente precisando desse investimento urgente, né? Sim. Isso aí tem que ser uma coisa urgente, porque se ficar só ali no papel, claro, o povo vai continuar morrendo cedo lá. Né? Então, assim, tem que ser uma coisa urgente. E eu continuo brigando. Doutor Gilson, aproveitando, Dona Nilza. A previsão do Barreiro está naqueles valores não, também? Na realidade, não. É o seguinte, o que a gente está fazendo... está parada nesse momento. O que a gente está fazendo agora é projetando uma ampliação na produção para que a gente tenha oferta de água tratada para atender a futura concessão, por exemplo, do Barreiro, atender a demanda de caminhão-pipa que chega lá para buscar água para outras localidades, né? Que hoje nós estamos exprimidos com essa situação. Se fosse só a sede ali, era uma situação, mas não é a sede. Como nós temos a barragem do Estreito, que tem disponibilidade hídrica, e temos a água sendo tratada de Espinosa, que é a maior estação de tratamento que nós temos ali naquela micro-região, então isso aí tem sido demandado constantemente. Quem atende com caminhão-pipa não é a Copasa, é a Prefeitura. Copasa abastece os caminhões-pipa. Sim. Né? A estação de tratamento abastece. Então, tem o Exército, né? Tem, às vezes, não sei se esse ano ainda não tem o convênio com a Defesa Civil, ainda não está em vigor, e a Prefeitura também compra água para atender áreas que não são... Compra água da estação. Da estação. Compra água da Copasa. Compra água da Copasa. Para abastecer o lugar que a água da Copasa não está chegando. Não. Onde não tem a concessão. Não tem a concessão. Onde não tem a concessão. Quer dizer que essa estação, além de Espinosa e esses 13 distritos, ela atende Monte Azul também e Mamonas. Ela tem um papel regional. É cerca de 100 mil habitantes, né? Aproximadamente 100 mil habitantes. Por favor, continue. Bem, então, essa questão quando a dona Nilza colocou na fala inicial dela algumas questões, que eu já respondi a questão do ferro manganês, e laboratório inadequado, que não é o laboratório, ele pode ser até, você pode fazer uma crítica, está sendo mal operado, vamos dizer assim, mas o laboratório, nós não temos reclamações. O técnico da ASAI pediu que fosse reformulado o laboratório, no laudo técnico de 2016. Ele saiu em junho de 2016. Mas o de 2017 que falou que tem aquele trecho, ou seja, já foi feita a adaptação que foi sugerida à época. Então, essa questão do laboratório não é, para nós, o principal problema. O principal problema nosso hoje é aumentar a produção. Mas o laboratório também ele fala da qualidade da água para a gente. Sim, e ele está falando da qualidade da água. Mas anteriormente ele não era suficiente para atender a demanda. Pela ASAI, não. Não, o relatório da ASAI... Eles pediram para reformular o laboratório, que não atendia a demanda. Isso no laudo de 2016. Nós temos, inclusive, aqui, o relatório da agência reguladora, da ASAI, está aqui, que tem exatamente esse dado, que é o nosso relatório mais atual. Inclusive, teve uma ação civil pública que foi arquivada, porque constatou-se que estavam sendo atendidas todos os parâmetros de qualidade, a Copasa comprovou isso,
E eu estou dizendo isso, dona Nilza e prefeito, não é para eximir a responsabilidade da Copasa e não, eu não estou dizendo que não tem razão da população de cobrar e ser muito firme nisso, porque aquilo que foi dito em relação a, por exemplo, a manutenção é uma realidade. Quando você tem presença de ferro manganês, então vai incrustando na tubulação. Quando a tubulação esvazia e volta à carga, solta aquela incrustação e isso aparece na torneira do consumidor. Então, isso é de importante, quanto em quanto tempo? Isso quando tem problema de manutenção. Manutenção de rede é uma coisa comum. Você passar por Belo Horizonte... 2, 3 aqui, vezes por mês? em qualquer lugar, a adutora, a rede com variação de pressão, com a dilatação, com a movimentação, rompe. Isso todo dia... Eu passo da minha casa em direção à Copasa e vejo diversos pontos de manutenção que a Copasa está fazendo na rede da cidade. Então, isso é um processo normal do ponto de vista de trabalho, de manutenção, de operação do sistema. Então, isso é um processo que acontece, né? Então, outra coisa, senhor Wilson, o senhor falou aí de alguns problemas que deu na água, nos períodos aí. Eu tenho tudo arquivado sobre a água desde 2015, e-mail, tenho vídeo. Inclusive, se vocês quiserem assistir vídeo, eu tenho aqui para vocês verem. Não meu gravado, de moradores da cidade, os prefeitos sabem disso. Né? Eu trouxe uma série histórica. A situação não é tão fácil, tão simples como está no relatório. É o que eu falei com o senhor. Sim. O dia que a SAI chegou na cidade... Não só da primeira vez, essa última vez agora. Em 2016 também. A mesma coisa. 3 dias a água anterior, a água estava uma barro puro em toda a cidade, até com mau cheiro. O prefeito sabe que eu venho cobrando isso na cidade desde 2015. Sim. A água de 2015 fedia na torneira. Não era só barro, tinha mau cheiro. Dona Nilza, vamos ouvir Então, o doutor assim, Gilson agora e depois sério. a gente abre para fazer perguntas, ficar alguma dúvida. Vamos ouvi-lo agora. O odor característico do ferro manganês, né? Assim, isso o que a gente vê nesse caso é que, realmente, se tinha problema, alguns problemas estão sendo corrigidos, o papel da ARSAI está sendo cumprido, né? Porque se ela está cobrando e as coisas estão melhorando, porque o período, a série histórica que a gente apresentou das análises aqui, é de janeiro a maio deste ano. Então, quer dizer, nós estamos, a partir da cobrança da prefeitura, cobrança da ARSAI, cobrança da população, nós estamos aprimorando e melhorando o trabalho, né? E temos de fazer isso mesmo, porque não significa que a Copasa ela funciona... lá tem pessoas que estão trabalhando, que, inclusive, eu agradeço a informação sobre a questão do atendimento, porque isso precisa de ser verificado. Se o atendimento lá está marcado para ser na parte da manhã e da parte da tarde, e está anunciado enquanto tal, ele tem de ser feito desse jeito. Agora, é comum também a gente ter, pela falta de demanda, que às vezes você não tem demanda para manter um atendente o dia inteiro no balcão do atendimento, porque não tem consumidores suficientes para ocupar o dia todo, a gente restringe, às vezes, num horário para utilizar essa mão de obra em atividades da operação da estação de tratamento, nas atividades comerciais, nas atividades internas e que são acessórias também do trabalho na prestação de serviço de abastecimento de água. Uma questão importante também é o 115, né? A Copasa, além do 115, nós temos várias formas de acessar a Copasa. Nós temos o 115, nós temos o site da Copasa, temos o atendimento presencial e agora foi lançado o aplicativo para celular, né? Foi lançado agora o aplicativo para celular. Então, nós estamos exatamente tentando ampliar, facilitando o acesso.
O 115 lá, pela informação, não está funcionando, então está caindo no atendimento local, que é o caminho normal. Quando o 115 não atende naquela localidade, tem de ser feito pelo atendimento local, porque é a forma mais rápida de dar resposta às demandas eventuais de acidentes de vazamento, de problemas desse tipo, né? Ou de falta de água. Então, é a forma mais rápida de se dar a resposta. Então, bom, uma questão importante que o prefeito Milton colocou aqui é a questão da substituição da rede, né, que precisa de começar a substituir rede, que são redes antigas de ferro fundido, né, que ajudam ainda nesse processo de aparecimento de coloração e de avermelhamento da água, e a extensão das redes. Quer dizer, é um passo importante que a Copasa tem que fazer, porque, além do prolongamento, a questão do aumento da produção, nós temos que fazer também o prolongamento das redes para poder atender essa população que está na área de concessão da Copasa e que precisa de ser atendida. Então, eu acredito que esse vai ser um trabalho feito junto com o aumento de produção, esses prolongamentos da rede. Tá? Por favor, prefeito. Tem um detalhe, Gilson, que eu gostaria muito que vocês fizessem uma revisão em relação à previsão de investimento. Eu vi ali que vocês colocaram a previsão para 3.300 metros. E a informação que eu tenho é de 8 quilômetros de rede de adutora, a adutora principal, que sai da estação de tratamento do reservatório, né, inicial, até o reservatório de distribuição, que fica no bairro Ponte Nova. Tá. A informação que me passaram foi que são 8 quilômetros, e constou no orçamento ali vai ser 3.300 metros. 3 quilômetros e 300 metros. Eu vou verificar que o detalhe do projeto, eu vou Obrigado. verificar. Ok. Mas aí são basicamente essas questões, né? Assim, o que a gente tem aí, deputado, o senhor falou um negócio muito importante. A gente está precisando de começar a trabalhar, principalmente no semiárido mineiro, né, que faz parte do semiárido brasileiro, que tem as mesmas condições pluviométricas da Península Ibérica. Quer dizer, você pegar a Espanha, Portugal, lá chove 600 milímetros por ano, e que é exatamente a média da pluviometria aqui no semiárido. Ou seja, as pessoas lá eles já estão mais avançados em desalinização, né, utilização de membrana, micromembrana, fazer microfiltração, que são hoje para nós ainda um pouco caras em relação à nossa possibilidade aqui, mas que também tem de ser alguma coisa feita. Por exemplo, o reuso da água, precisamos de desenvolver a legislação para autorizar o reuso. Porque, por exemplo, Montes Claros, nós temos lá o tratamento do esgoto de forma quase 100% do esgoto de Montes Claros, agora com a duplicação da ET, que nós estamos concluindo até o mês de setembro, nós temos tratamento, quer dizer, então a água industrial ela pode ser utilizada a partir do reuso desse esgoto tratado, mas isso tudo depende de legislação, né? Então é uma tarefa que nós temos também de apresentar propostas, apresentar alternativas, trazer para essa casa também para ajudar na discussão e no desenvolvimento do saneamento e da utilização dos recursos hídricos. Doutor Gilson, muito obrigado pelas explicações. Eu gostaria de saber de uma previsão
uma previsão para o atendimento dessas questões colocadas pela população de Espinosa, pelo prefeito, né? O senhor estima em quanto tempo o atendimento? Vamos falar, então, em substituição da rede, não é? Nós chegamos aqui a um acordo que o ferro fundido, parece que o prefeito fala em 40 anos, depois da utilização desse ferro fundido por 40 anos, nós temos aí, deve soltar muitas placas e traz esse desconforto, além do manganês, o odor, né, do manganês. Qual a estimativa, por exemplo, a substituição? Nós estamos falando em substituição, estamos falando em expansão de rede, estamos falando em melhoria do oferecimento da água nos distritos. A informação que a Nilza traz é que Pernambuco ficou, recentemente, 20 dias sem água, sem abastecimento. Então, nós temos situações graves ali. Sim. E que a Comissão de Defesa do Consumidor vai tratar isso como prioridade. Sim. Qual que é a nossa expectativa? Ouvir o seu... qual que é o horizonte aí próximo? Sim. Porque nós vamos deslocar para ir até lá, encontrar com o prefeito, com a Nilza, vamos a Espinosa. A última vez fui até Monte Azul, agora vou até Espinosa, para vermos esse trabalho que a Copasa realizou. Então, eu gostaria de uma estimativa, a utilização daqueles recursos que a Copasa vai utilizar, que são 1.500 mais 265 mil. Isso nos dê aí uma expectativa, até para que a gente... Vou até pedir a nossa consultoria para elaborar já uma solicitação de visita a Espinosa e especificamente a barragem lá, né, que, para além de Espinosa, atende também Mamonas e Monte Azul. Por favor, doutor Gilson. A primeira questão a ser tratada é o aumento da produção. Então, o primeiro item que a gente vai ter de atacar e resolver são as intervenções nas estações de tratamento para que ela possa produzir água, porque não adianta a gente aumentar a rede, substituir rede e não ter a quantidade de água, que é hoje o principal problema, né? Lógico, a substituição a gente pode Nesse começar... ponto, por exemplo, nós temos 13 distritos, localidades, não é? Esse abastecimento vem também deste lago ou são de poços artesianos feitos pela Copasa? Eu não vou conseguir te dizer com certeza todas as localidades como que elas estão sendo abastecidas. Talvez o prefeito tenha mais conhecimento que quem rodou pedindo voto lá. Prometendo água. Eu peço a permissão para falar, porque pois não. na cidade de Mato Verde tem sérios problemas, né? A cidade de Monte Azul tem um abastecimento por poço artesiano, tem uma parte que é poço artesiano. Mamonas é através de poço artesiano e enfrenta uma dificuldade também muito grande. Espinosa é pela barragem, pela adutora, mas, como falou ali, 19 mil habitantes de Espinosa são atendidos pela Copasa. Então, nós temos aí, né, 14 mil habitantes que são abastecidos com carro-pipa ou utilizam... como a água nossa lá é muito calcária, então os poços artesianos eles só servem mesmo para animais e para culturas, né? Então, assim, é carro-pipa, é abastecido com carro-pipa. Então, assim, a maior parte, então, é por poço artesiano e por carro-pipa. Não é água do lago, então? As localidades, não? Toda a água sai do lago. Toda a água acaba saindo do lago, do tratamento, porque nós temos que comprar a água da Copasa e distribuir através de carro-pipa, porque é um serviço caro, né? Cada veículo desse acho que fica por na faixa de 9, 10 mil reais. Então, é muito carro-pipa para dar conta dessa quantidade de pessoas, né? E todos os municípios sofrem com isso. Todos ali da região, Mato Verde, Mamonas, Espinosa e Monte Azul.
Nós sofremos com isso, com esse investimento no carro-pipa e ainda, além da despesa do transporte, a água que a gente tem que pagar, né? Então, doutor Gilson, nós temos, primeiramente, a Copasa irá tratar da questão do lago, né, da barragem. Não da barragem, da estação de tratamento. A estação de tratamento, porque o lago em si, ele tem o reservatório, que espero que não falte, né, porque é uma barragem de porte, então ela mas que a gente precisa de cuidar, mas a gente precisa da produção na estação de tratamento, de buscar essa água e ter água tratada. Qual que é o investimento e qual que é o tempo na estação de tratamento? Pois é, isso aí é o seguinte, são projetos, né? Nós estamos na fase de projetos, né, de elaboração dos projetos para fazer as adaptações, né, e para ampliação desse tratamento. Então, assim que tivermos, quer dizer, com esse recurso, ele já foi disponibilizado no plano de investimento desse ano. Então, o que a gente precisa é de estar com esses projetos na mão e fazer os processos licitatórios normais, né? Tempo, doutor Gilson. Se o senhor me disser quanto tempo vai durar uma licitação, a média que a gente tem, se tudo corresse bem, é de 6 a 7 meses, né? Mas nós temos licitações que demoram até 8 meses, até 9 meses, dependendo. E dependendo das brigas que ocorrem entre licitantes, nós podemos ter judicialização de processos. Então, são um tempo, quer dizer, o tempo que depende da Copasa, né, a gente consegue fazer a licitação dessas licitações, por exemplo, esse ano até o final do ano, né? Agora, o tempo que ele vai realmente demorar é imponderável, tendo em vista que não está sob governabilidade total da companhia. O projeto fica pronto quando? O projeto já está em fase de acabamento. Eu acredito que em cerca de 1 mês e meio já estamos com esse projeto pronto para licitar. E quanto mais ou menos custará essa obra? Assim que a gente tiver pronto o projeto, a parte técnica, nós temos também fazer o orçamento, né? A orçamentação, que faz parte do projeto. Uhum. E aí, o senhor tem expectativa no custo? Não imagino. O custo que foi estimado inicialmente é aquele de 1,5 milhão. 1,5 milhão. Uhum. E 265 mil seria? A adutora que o prefeito está me contando aqui, que nós estamos com estimativa de distância a ser conferida. E está a previsão ali 3.300 metros, né? E são 8 mil. Porque depende de onde para onde foi, está sendo feita a revisão, porque ela já existe. Já tem a estação de tratamento, já tem o reservatório, já tem a adutora. Quer dizer, aonde que ela vai precisar de ser reformada, que deve ser o... Vamos falar um pouco do atendimento lá para a população. Nós não temos lá o 115. Sim, não temos 115, mas temos o site da Copasa, temos o telefone que cai direto no escritório de atendimento e que é a equipe que faz as manutenções, que atende falta d'água, reparos de rede e problemas de operação e de disponibilidade, ela está lá. Então, isso aí é O 115, ele é até uma exigência para que a gente consiga ter estatísticas, ter controle disso de forma centralizada. Mas nós temos, além do site, nós temos o app da Copasa, agora também o aplicativo que foi lançado recentemente. Na nossa estatística do atendimento, o interessante é o seguinte, que a maior parte do nosso atendimento, ele hoje é feito no site. A maior parte dele. Isso a nível do Estado. E, em terceiro lugar, antes do lançamento do aplicativo agora, né? Em terceiro lugar está o atendimento presencial. O menor atendimento que nós temos é o presencial. Então, nós temos dessa ordem, né? Assim, o site 115 e o atendimento presencial. Não é possível instalar o 115 em Espinosa? Eu vou ver se isso é detalhe técnico de impossibilidade técnica ou se tem algum problema específico
de operação do processo. Eu acredito que se não está instalado é porque houve algum impedimento técnico. Eu tenho de... O senhor tem informação dessa impossibilidade da água da Copasa chegar nos bairros mais altos de Espinosa, por altura? Existe isso mesmo? Bom, todo sistema de água, isso é a questão de hidráulica, né? As partes mais altas, elas são as últimas a serem abastecidas. Por exemplo, na falta de água e na retomada do abastecimento, o último ponto que vai ser atendido vai ser a parte mais alta, né? Então, isso normalmente ocorre, por exemplo, quando tem muita intermitência, sempre fica essas calotas, essas partes de ponta de rede, sempre tem essas dificuldades, a gente tem normalmente na retomada. Por exemplo, os processos de rodízio em cidades que estão sofrendo rodízio, às vezes a gente tem, por exemplo, interrupção de 24 horas no fornecimento. E aí retoma, além das 24 horas, demora, às vezes, 10 horas para chegar na ponta de rede, regularizar o abastecimento. Então, às vezes, um abastecimento está previsto, que foi anunciado para um desabastecimento anunciado para 24 horas, ele, às vezes, demora quase 40 horas para ser regularizado. Muito bem. Nilza, gostaria de fazer uso da palavra? Sim. E aí faz as suas considerações finais também, depois tem os requerimentos que nós vamos apresentar. O senhor falou sobre o atendimento do 115, que ele é direcionado ao local, à cidade, ao escritório local, quando não consegue falar no call center. Aí é que está o problema. A pessoa consegue falar no escritório local, mas o funcionário que atende não toma as providências cabíveis. O motivo eu não sei qual, mas não toma. Tá? Eu tenho um ofício assinado no dia 26 de janeiro de 2016. Até hoje, eu não tenho uma resposta desse ofício. Outras reclamações que eu já fiz no 115 e não resolveram. E tenho o protocolo de todas elas. E todos os protocolos eu vou anexando no processo da SAI. Então, o atendimento lá é péssimo. Não tem qualidade nenhuma. O 115 não funciona. Passa a informar o 0800 na conta de água. 0300, 115 que funciona. Que é o único que funciona no call center. Porque aí não vai depender do escritório local. Eu consigo falar, dá para cá, o 0800. No 115, não. Liga no 115, cai no escritório, não tem protocolo, não tem atendimento, não tem solução, o que vai resolver? Me assina um ofício em nome da Copasa? Não me responde? Isso dia 26 de 2016. Ele está arquivado no processo. Ninguém me respondeu. Qual data aqui? 26 de janeiro de 2016. Reclamação foi em relação a quê? O mesmo problema de água, esses problemas que nós estamos lutando contra eles. Tá. Mas foi restabelecida a água, né? Era de falta de água. Falta de água. Eu tinha uma semana, eu cheguei em casa no domingo, 7 horas da manhã, não tinha água para fazer um café, criança em casa, e todo mundo há uma semana sem água no bairro. Sim. Fui na empresa na segunda-feira de manhã, conversei com o representante do escritório, ele me assinou um ofício, dia 26 de janeiro de 2016, que dia 29 estaria resolvido o problema no bairro. Até hoje não me respondeu. Fui procurar no escritório, e ele não me atendeu. Por quê? Quem que é o funcionário? O funcionário? Operador operacional do escritório. Só tem um lá.
Só tem um responsável pelo escritório lá na cidade. Eu acho que precisa bastante de informação, divulgar. Sim. E cobrar os funcionários também. Não é só no papel e deixar eles fazer o que querem, não. Tá certo. O problema está lá também. Ilza, obrigado. Para não deixar embora doutor Pedro Aurélio Conde Baeta da Costa, assessor jurídico do PROCON Assembleia, sem falar nada, aproveita esse microfone aí, fazer uma pergunta para o PROCON, direto, em nome de um consumidor lá de Espinosa. Ele abre a torneira dele e a água está suja, coloração, ela não pode ser utilizada. Então, ele tem que deixar aquela água toda escorrer para melhorar a condição da água. Só que ele paga um preço alto pela água consumida e também por aquela que ele descartou. A Copasa tem que ressarcir ou tem que diminuir o valor? Como que isso pode ser medido, doutor Pedro? Primeiro, pedir desculpa porque minha voz não está lá muito boa, porque eu tomei com problema de tosse. Mas, realmente, aquele serviço que não é entregue adequadamente, ele tem que ser descontado. O valor proporcional àquilo que está sendo mal entregue, ele tem que ser descontado. Então, isso aí está disposto no Código do Consumidor, que toda demanda não atendida adequadamente, ela tem que ter um valor decrescido proporcionalmente àquilo que não está sendo entregue. Nós não temos PROCON em Espinosa. Quem que esse consumidor da Copasa procuraria em Espinosa? Como disse o doutor Marcelo, essa demanda tem que ser passada para o Ministério Público, para poder... Da comarca, para que possa ser feita a ação civil pública, para que possa se restabelecer a qualidade de água, a qualidade de serviço. Muito bem. Demos serviço ao doutor Pedro. Vamos ouvir o prefeito Milton Barbosa Lima, prefeito municipal de Espinosa, para suas palavras e considerações finais, por favor. Bom, deputado João Leite, dona Nilza, Gilson, doutor Pedro, agradecer por esse evento, por essa audiência. Foi muito importante para a gente colocar aqui os problemas lá da cidade, para discutir sobre esses problemas. E é importante que a gente saia daqui, Gilson, com realmente esse compromisso da Copasa de fazer melhorias lá no sistema. Porque a reclamação é muito bom, é necessário, resolve as coisas, mas quem vai administrar isso, a reclamação, quando chega, é muito importante, porque tem que dar andamento às coisas. Que tudo isso que ocorreu aqui hoje, nessa audiência, sirva realmente para trazer melhorias para a nossa população de Espinosa, de Monte Azul, de Mamonas, Mato Verde, da cidade de Urandi, Sebastião Laranjeiras, toda aquela região que utiliza essa água. Então, agradecer pelo evento. Como eu disse, estou à disposição sempre que for preciso. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, principalmente, ao deputado João Leite, por ter me convidado aqui hoje. Tá? Muito obrigado, prefeito. Nós vamos passar para o doutor Gilson, antes da gente encerrar. Queria agradecer muito ao doutor Gilson pelas informações importantes. Ele está realmente com um mundo pela frente de trabalho, e a gente espera que você tenha muito sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso da nossa população muito querida por todos nós e muito sofrida. Os relatos do prefeito aqui e da Nilza mostram isso. Eu queria me remeter aqui, doutor Gilson, ao relatório da Agência Reguladora, da ARSAI, Minas Gerais. Ela faz algumas recomendações, ele é de junho de 2016. A primeira recomendação era tomar providência quanto às constatações mencionadas no capítulo 8 desse relatório, a fim de atender às resoluções normativas da ARSAI, a resolução 40 e a 44, uma de 2013 e outra de 2014. Segundo, avaliar e propor soluções para a operação adequada da estação de tratamento de água, garantindo, assim, a qualidade da água distribuída à população.
terceiro, adequar a temperatura ambiente do laboratório, a fim de permitir o uso adequado de equipamento necessário às análises do parâmetro flúor, garantindo resultados satisfatórios. O capítulo 8 desse relatório do Serviço de Abastecimento de Água da sede municipal de Espinosa, que a Copasa é prestadora, todos os fatos levantados que geraram não conformidades constam no capítulo 8. É um capítulo que nos preocupa. E as recomendações, quer dizer, nós estamos... Esse aqui é um relatório de junho de 2016, nós estamos há um ano desse relatório. E nós estamos ainda sem os encaminhamentos. O senhor tem aí em andamento um projeto, mas nós não temos uma solução ainda. Então, um apelo que eu faço em nome da Comissão de Defesa do Consumidor e com a expectativa de rapidamente irmos lá a Espinosa, nos encontrarmos lá com uma outra situação para a população de Espinosa. Passo a palavra, agradecendo muito sua presença, também da sua assessora da Copasa, está certo? Como é que é o nome dela? Frida, gerente de operação. Frida. O nome completo, por favor, para a gente constar, né? Frida Kiefer Cardoso. São ascendência alemã mesmo, né? Com segurança. Por favor, suas considerações finais. Obrigado à Frida também pela presença, contribuição à comissão. Por favor. Pois não, antes, doutor Pedro. Só para ser mais preciso, pois não, com relação à pergunta que o senhor me fez, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz: os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, que é o caso da água, contínuos. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista nesse Código. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Então, é bem preciso. Aquilo que não é entregue adequadamente, obviamente, tem que ser reparados os danos ao consumidor. Artigo 22. Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e parágrafo único. Tá bom, muito obrigado. Agora sim, doutor Gilson, por favor, suas considerações finais. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer também essa oportunidade, porque a Copasa, que é uma companhia que tem quase 12 mil funcionários espalhados pelo Estado, a fiscalização, não só da ARSAI, dos órgãos de controle, como também do consumidor, ela é muito importante. Chegar à direção para que a gente possa tomar as providências necessárias em casos como esse, de, por exemplo, falta de atendimento ou de não resposta a demandas apresentadas. Nós vamos levar para o nosso distrito, porque você vê a estrutura. Para a gente chegar no sistema de Espinosa, nós temos aqui a diretoria, temos uma superintendência em Montes Claros, um distrito em Januária e, finalmente, o sistema. Então, quer dizer, nós temos hierarquia aí, então, às vezes, nem sempre a informação flui de maneira adequada para que chegar na... Então, a importância de momentos como esse realmente vão dar resultado, vão dar algum tipo de retorno para a direção, para que a gente possa tomar as decisões e tomar as providências necessárias. Gostaria de dizer que nós estamos à disposição, continuamos à disposição, prefeito, para trabalhar, seja através dessas demandas que não forem resolvidas, né, nessas instâncias. O caminho está aberto, a porta está aberta aqui, como sempre teve na Rua Mar de Espanha, ali, né, que o prefeito tem ido lá de vez em sempre, e a gente vai tomar essas
essas providências e vão dar um retorno sobre um retorno mais preciso sobre as datas e prazos que essas demandas que foram apresentadas aqui, de quando elas serão tomadas e algumas aceleradas, algumas podem ser eventualmente até antecipadas, que não interfiram, que não dependam do aumento da produção, né? Então, muito obrigado. Muito bem. Eu passo a ler, então, os requerimentos que foram gerados a partir dessa audiência. O primeiro requerimento é que seja encaminhada à Copasa MG pedido de providência para que seja regularizado o atendimento telefônico via o número 115, bem como melhorada a qualidade do atendimento presencial do cidadão no município de Espinosa, no que diz respeito às reclamações quanto à má qualidade do serviço de abastecimento de água. Segundo, seja agendada visita ao município de Espinosa para verificar as condições da estação de tratamento de água da Copasa MG, bem como a barragem de Estreito, que abastece o município. Seja encaminhada à Copasa MG pedido de providências para melhoria e expansão do sistema de abastecimento de água no município de Espinosa, considerando a demanda crescente dos consumidores da região, além da substituição da rede atual, que é de ferro fundido. Seja encaminhado pedido de informações à Secretaria Municipal de Saúde do município de Espinosa acerca dos registros de doenças potencialmente ocasionadas pela má qualidade da água consumida na região. Sejam encaminhadas as notas taquigráficas da presente audiência pública para o PROCON da Assembleia Legislativa e disponibilizo também, se for interesse da Copasa, que a Copasa também receba essas notas taquigráficas, a Prefeitura de Espinosa também, e Dona Nilza também, se for do interesse, a presidência determina que essas instâncias também recebam essas notas taquigráficas. Seja encaminhada à ARSAI pedido de informações sobre o procedimento que vem sendo realizados para atendimento às reclamações apresentadas pela senhora Maria Nilza Ramos Ferreira, quanto à falta de qualidade dos serviços prestados pela Copasa no município de Espinosa. Na próxima reunião, estaremos votando esses requerimentos, mas não tem necessidade dos requerimentos para que sejam encaminhadas as notas taquigráficas aos solicitantes. Nós temos esse outro requerimento. Eu queria pedir ao professor, nosso consultor, que ele pudesse elaborar, eu faço oralmente, mas ele vai elaborar, um requerimento para que a gente solicite à Copasa informações sobre os prazos para atendimento dessas solicitações de Espinosa e da região. Então, eu peço ao nosso consultor que elabore esse requerimento. Indago aos convidados, se desejam fazer uso da palavra. Se não cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e encerra os trabalhos da presente reunião.